Muito aplaudido, então, ele ainda não começou a falar. Tem cheiro de vitória de lavada na terça-feira. Eu estou na estrada agora há 19 meses. E o público aplaude, ele para e olha para o público. Há um pouco mais. Obrigado, o público elogia ele, grita elogios. Obrigado, movimento MAGA. Eu perdi muitos amigos e muitos familiares. Mas eu tenho uma família muito maior agora. O público aplaude efusivamente e vocês ouvem. Estamos todos juntos, como por sangue, por DNA. E isso é a nossa relação básica na nossa vida. Mas o mais importante vem de valores compartilhados. E todos nesse auditório compartilham um valor, amam esse país e amam a liberdade. E amam a nossa Bill of Rights e a nossa Constituição. E eu vi essas coisas arriscarem estar em risco de forma muito aguda durante a pandemia da Covid. E essa é uma das razões principais que eu tomei a decisão, há 19 meses atrás, de disputar a presidência dos Estados Unidos. E há mais de um ano atrás, eu saí do Partido Democrata. Foi uma decisão difícil para mim, porque o Partido Democrata era um lar para mim. Era incompreensível para mim que eu já sairia dele algum dia. Meus tataravós vieram para cá, todos eles, em 1848, durante o auge da fome das batatas. Chegaram nos portos de Boston sem um tostão furado. E lá o Partido Democrata estava para recebê-los, e o partido os recebeu. Encontrou lares para eles, encontrou empregos para eles. Colocou eles em comunidades, era onde as igrejas eram. E deu para eles um senso de valor e de comunidade e um amor por esse país. E meu bisavô, o primeiro prefeito irlandês católico de Boston, seu contemporâneo, Patrick Kennedy, era um senador por Boston, e meu tio, John Kennedy, foi o primeiro presidente católico irlandês, de descendência irlandesa. Meu tio Ted Kennedy foi o segundo membro que serviu por mais tempo o Senado americano. Meu pai foi um senador americano e um procurador-geral. E eu, disputando a presidência dos Estados Unidos, e era inconcebível para mim que eu sairia algum dia do Partido Democrata. Mas não fui eu que saiu do Partido Democrata, foi o Partido Democrata que me abandonou. O Partido Democrata, com o qual eu cresci, era o Partido da Paz. Era o partido dos direitos civis e dos direitos constitucionais, e particularmente da liberdade de expressão. Era o partido que era cético quanto à CIA e o Estado de Segurança Nacional. Era o partido que também era cético quanto a Wall Street e a dominação corporativa da democracia americana. Era o partido dos direitos das mulheres. Meu tio Ted Kennedy escreveu o Title IX, que garantia que as mulheres podiam jogar esportes na faculdade.
Era o partido da democracia. Era o partido que lutou duro para garantir que todos os americanos tivessem o direito a votar para o Kennedy, que decidissem eleger. Hoje, o Partido Democrata é o partido da guerra, é o partido de Dick Cheney. E Dick Cheney é vaiado. É o partido de John Bolton. É onde as pessoas que mentiram para nos colocar na guerra do Iraque, que criaram o cataclisma da política exterior da história da América. Esses são os homens que escreveram a Lei Patriota, que introduz o estado de vigilância e deram para si a permissão para espionar americanos, a fazer propaganda para americanos. É o partido que está tentando desmontar o título 9 e deixar homens jogarem esportes femininos. O partido com o qual eu cresci era o partido dos policiais, dos bombeiros e das pessoas trabalhadoras. E agora esse se tornou o Partido Republicano. O Partido Democrata hoje não é mais o partido que já foi. Não é o partido cético da CIA. Os neoconservadores e a CIA escreveram para Kamala Harris o discurso mais pomposo e esquisito que foi apresentado na Convenção Nacional Democrata. Antes dela subir, aquilo foi imediatamente dado a ela por uma pessoa da CIA. Isso seria impensável no Partido Democrata que eu tinha quando eu cresci. Eles se tornaram o Partido do Pântano, o Partido de Wall Street, da Big Tech, da Big Data, da Big Pharma, dos grandes químicos, da Big Chemical e do complexo industrial militar. Eles não são um partido dos direitos civis, mas da divisão. E está destruindo o nosso país. Então, eu tomei uma decisão de disputar a presidência há 19 meses atrás. Há cerca de um ano atrás, eu saí do Partido Democrata por todos esses motivos que disse. E então, em agosto desse ano, o presidente Trump me ligou, em 23 de agosto, imediatamente após o tiroteio dele na Pensilvânia. Ele me ligou e disse para eu conversar com ele no dia seguinte em Milwaukee. E conversamos lá por 2 horas e meia e tivemos muitas outras reuniões. E durante essas reuniões, ele me pediu que nós unificássemos o partido e que eu trabalhasse com ele. Para restaurar os valores que o Robert Kennedy defendia, que John Kennedy defendia. Ele disse que queria acabar com as guerras eternas. Os 200 bilhões que mandamos para a Ucrânia, ele queria usar esses 200 bilhões para reconstruir a América. Ele me disse que ele queria acabar com a censura e acabar com a vigilância e com a propaganda. E que ele queria encerrar a instrumentalização de agentes policiais contra o sistema político americano. E que ele queria acabar com essa fusão corrupta de poder corporativo e governo, que transformou nossas agências regulatórias em predadores contra o povo americano. E ele disse, eles querem que ele gostaria de tornar a América saudável de novo. Acabar com a epidemia de doenças crônicas que está destruindo nossas crianças.
e que é uma ameaça existencial para a nossa nação. Meu tio foi presidente e eu era um menino de 10 anos. O nível de doenças crônicas nesse país era 6%. Hoje está em 60%. Quando meu tio era presidente, gastávamos zero orçamento para doenças crônicas nesse país. Não tinha nem orçamento para tratar. Hoje gastamos 4,3 trilhões de dólares. 4,3 trilhões. É 5 vezes nosso orçamento militar. É o maior custo à nossa nação e está nos falindo. E está nos destruindo moralmente. Porque estamos traindo nossas crianças ao deixar essas indústrias envenená-las. A taxa de obesidade naquela época era 3%. Hoje está em 50% nas crianças. E 74% dos americanos estão obesos ou têm sobrepeso. Mas nós não viramos, de repente, muito preguiçosos. Estamos sendo envenenados em massa por indústrias corruptas. Em Japão, onde eles não têm esse tipo de corrupção, a taxa de obesidade é 3%. Isso é o que deveria ser, 3%. Não deve ser 50%. E isso é uma ameaça de segurança nacional. 77% das crianças americanas não estão mais qualificadas para serviço militar por causa de diagnósticos de doenças crônicas. E o que são essas doenças? São obesidade, são neurodesenvolvimento. Eu sou um homem de 70 anos. E quando eu era menino, eu nem tinha ouvido falar de muitas dessas doenças. Porque ninguém tinha essas doenças. Eu tive 11 irmãos, 70 primos. E eu não conhecia ninguém com TDAH, atraso de linguagem, desordens de sono, síndrome de Tourettes, narcolepsia, ASD ou autismo. A taxa de autismo na minha geração, eu sou um homem de 70 anos, na minha geração era 1 em 10 mil. A taxa de autismo nas nossas crianças é 1 a cada 34. Na Califórnia, como Kelly acabou de falar, é 1 em cada 24. E a taxa em meninos é muito mais alta. Nós também vimos essa explosão de doenças autoimunes, como lúpus e diabetes juvenis, todas doenças exóticas que nunca ouvimos falar em crianças. A taxa de diabetes quando eu era criança era efetivamente zero. Um médico típico, quando eu era um garoto jovem, ia ver um caso de diabetes na vida toda, numa carreira de 40 ou 50 anos. Hoje, 1 a cada 3 crianças que entrar no seu escritório, no seu consultório, é diabética ou pré-diabética e ninguém está falando a respeito. Ninguém está dizendo nada. Ninguém está reconhecendo isso. Que estamos sendo envenenados em massa pela Big Pharma e pela Big Food. E todas essas doenças alérgicas que de repente apareceram, eu nunca conheci uma criança em qualquer das escolas que eu fui que tivesse uma alergia a amendoim ou alergias alimentares ou asma. Meu irmão tinha asma e o médico dele disse para ele: nunca vai ter cura para asma, porque é tão raro que ninguém nunca vai parar para estudar. Mas hoje, 1 a cada 8 crianças negras nas cidades americanas tem asma. O que está acontecendo com nossas crianças? Eu vi isso acontecer. E eu comecei a escrever a respeito. E a mídia veio e me silenciou em 2005.
E ninguém falava a respeito, os médicos não falavam a respeito, os pediatras não falavam, os cientistas, os oficiais do governo. E as pessoas me alertaram, se você continuar tagarelando sobre isso, você vai destruir sua carreira. E eu fiquei chocado. E por 19 anos, desde 2005, eu gastei 30 minutos rezando todo santo dia quando eu me levanto da cama. Aplaudido pelo público ao dizer isso. E a minha reza era a seguinte, minha oração era, eu pedi a Deus por 19 anos, me coloque em uma posição onde eu possa encerrar a epidemia de doenças crônicas e trazer a saúde de volta para as nossas crianças. E em agosto, Deus me mandou Donald Trump. Muito aplaudido a dizer isso. Agora estamos a 5 dias de uma eleição. E é uma eleição que certamente iremos vencer. Se todos os votos forem contados, hein? Se todos os votos forem contados, nós vamos ganhar essa eleição. Agora, o complexo médico-industrial. Disseram que era para eu falar um pouco mais, porque o presidente Trump ainda está chegando. Mas sabem, vou falar o seguinte. O público grita Bobby, Bobby é o nome dele, o apelido dele. A gente sabe o som, vocês ouvem. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui à posse do meu tio como presidente em Washington, D.C. E 3 dias antes disso, o presidente Eisenhower, que era quem estava saindo, fez o que hoje em dia nós devemos ter como o discurso mais importante da história política americana. Foi o discurso quando ele disse para os americanos que eles deveriam ter medo em suas vidas da emergência de um complexo industrial militar que iria erodir nossa democracia e subverter nossas instituições democráticas, que iria roubar nosso dinheiro e nossos recursos, e iria quebrar a classe média nesse país e nos tornar fracos. E eu peço que vocês assistam esse discurso, porque depois que ele fala sobre o complexo industrial militar, por sinal, tão ruim quanto esse complexo industrial militar é o complexo industrial da saúde, que vai perverter a ciência e vai mentir para o público, que pega e transforma a ciência para servir a interesses mercantis e corporativos, pelo interesse mercantil de grandes corporações. Estamos ouvindo Robert Kennedy, ele que é sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, e que também disputava a presidência, mas passou a apoiar Trump e deve ter um cargo na área da saúde. Assim que Donald Trump ele me pediu 3 coisas, o presidente Trump, para quando estivermos lá. Ele disse para mim, primeira coisa, acabar com a corrupção. Acabar com os conflitos de interesse nas agências regulatórias.
e acabar com essa captura corporativa que transformou nossas indústrias em bonecos, transformou nossas agências reguladoras em bonecos das indústrias que eles deveriam regular. E ele me pediu para restaurar a tradição do padrão dourado baseado em evidência empírica, agências regulatórias baseadas em ciência e evidência empírica, e restaurar a transparência, de que essas agências precisam parar de esconder a ciência de nós quando isso tiver conflito com as ambições comerciais da indústria farmacêutica. E ele não quer que eu tire as vacinas das pessoas. Se você quer tomar uma vacina, você tem que poder tomar. Acreditamos em livre escolha nesse país. Mas você precisa saber quais são os riscos e benefícios de tudo que você tomar. E nós precisamos de boa ciência para isso. E precisamos de consentimento informado. Ele me pediu para fazer isso e depois me pediu para acabar com a epidemia de doenças crônicas nesse país. E ele disse, eu quero ver resultados mensuráveis sobre a diminuição de doenças crônicas em 2 anos. E eu disse, senhor presidente, eu farei isso. Muito aplaudido pelo público. Isso causou muita agravação e muita gente perplexa em uma certa classe das elites médicas. E depois o Washington Post, e a NBC, New York Times, Wall Street Journal, todos os artigos deles falou os veículos de mídia e houve-se vaias. Todos eles ficam falando sobre que catástrofe será se eu chegar em qualquer lugar perto do establishment médico. E eu li os artigos porque eu queria ver os nomes das pessoas que estavam me denunciando. E todos eles estavam na folha de pagamento da Big Pharma. Isso é o que a mídia chama de especialistas, mas são os mesmos especialistas que nos tornaram o país mais doente da história do mundo. O que quer que eles estejam fazendo não está funcionando. Esses são os caras que nos deram as medidas contra a que fecharam nossas escolas, que fecharam nossas igrejas, que fecharam 3,3 milhões de negócios nesse país. Todos os pequenos negócios, e aí deixaram aberto o Walmart e o Facebook, e todo mundo que é grandão e que está ganhando grana da pandemia. E essas são as pessoas que estão tratando doenças para eles, para essas pessoas. O ativo mais valioso da América é uma doença, é uma criança doente. Eles não querem que a sua criança seja saudável, querem ela doente a vida toda, para que dependam dos seus produtos. E quanto mais eles estiverem prescrevendo drogas, mais as doenças sobem. Quanto mais dão drogas para diabetes, mais a diabetes sobe. Quanto mais dão antidepressivos, mais temos gente deprimida. Quanto mais dão remédios para sono, mais tem insônia. Quanto mais dão opioides, mais dor tem. Quanto mais dão Viagra,
sobe, então, a infertilidade. Então, a fórmula deles, esse paradoxo farmacêutico, esse paradigma farmacêutico não está funcionando. E o presidente Trump quer fazer uma coisa diferente. Alguém me ligou, um âncora da ABC News hoje, e tivemos uma discussão que não estava sendo gravada. E ele me disse, cara, temos tanta discussão no país hoje em dia. E eu falei, uai, é porque vocês estão fazendo a gente discutir. Minha sobrinha, que está viajando comigo pelos últimos 19 meses, ele tem trabalhado comigo nos últimos 19 meses e tem viajado comigo. E ele já encontrou o presidente Trump muitas vezes agora. E ele disse para mim hoje, ele disse, todo mundo que conheceu o presidente Trump ama o presidente Trump. Disse, não dá para não amar esse cara. Então, por que metade da América odeia ele? Não o conhecem. E a mídia diz para as pessoas odiarem ele. E eu disse isso. Eu disse, vocês estão demonizando ele, estão vilificando ele. Estão dizendo que somos lixo. Estão dizendo que ele é Hitler. Estão dizendo que ele é fascista. É claro que as pessoas vão odiar ele. E eu disse, ei, por sinal, vocês estão escrevendo todos esses artigos me condenando porque eu vou para Washington desmontar o paradigma farmacêutico. Mas de onde é que vem esse salário aí, hein? Vem da Big Pharma. E ele disse, nós damos os dois lados da história. E eu disse, conta outra. E aí ele disse, o presidente Trump está dizendo coisas radicais. E eu disse, tipo o quê? Ele disse, ele disse que ele vai tirar a licença, a concessão de transmissão da CBS. E eu disse, tem que tirar mesmo. Foi o que eu disse. A CBS não é quem tem que estar no ar, é o povo americano quem tem que estar no ar. Não é a CBS que tem a concessão, o povo americano tem a concessão. A CBS tem a concessão, mas é para um propósito público. E nós temos uma doutrina nesse país que é chamada de doutrina da justiça. Se você tem a concessão de ter uma emissora, você tem que dar as notícias pelo menos uma vez por dia e você tem que ser justo com os dois lados. Eu disse para esse cara aí, eu estive disputando a presidência por 19 meses. Quando o Ross correu em 1992 por 14 meses, ele teve 19 entrevistas. Eu tive 4 entrevistas em 19 meses e a sua emissora não me deixou falar uma única vez. Só estão contando um lado da história. A única coisa que vocês noticiam a respeito de Donald Trump é propaganda para fazer as pessoas odiarem ele. E sabe, uma das coisas que eu vou aconselhar que Donald Trump faça para corrigir a epidemia de doenças crônicas é proibir anúncios farmacêuticos na televisão. Só tem 2 países no mundo que deixam companhias farmacêuticas fazerem companhia. Um deles é a Nova Zelândia e nós somos o outro. E temos a maior taxa de doenças e mais drogas e mais caras do que qualquer lugar no mundo. A Itália gasta cerca de 1/6 do que nós gastamos em saúde. E os italianos vivem 7 anos a mais, então o que quer que estejam fazendo agora não funciona. E vocês não querem um presidente que irá consertar esse país? Vocês não querem um presidente que vai encerrar
o vício em guerras no exterior? E vocês não querem um presidente que vai acabar com a censura e a vigilância e devolver a liberdade de expressão ao nosso país? E vocês não querem um presidente que vai limpar a corrupção, que vai sugar o pântano que são as agências regulatórias e que vai tirar os químicos da nossa alimentação, proteger nossas crianças, restaurar a saúde delas e que irá tornar a América o país mais saudável do mundo que ela já foi quando eu era criança. Vocês não querem um presidente que irá tornar a América saudável de novo? E não merecemos um presidente que irá tornar a América grandiosa novamente? Quando vocês forem para votar na terça-feira, garantir que nós possamos dirigir aquele grande caminhão de lixo para Washington, D.C.,